Fala aí, galera, bom dia, né? Mais uma aula aí, ó, nossa aulinha de Reforma Protestante, século XVI, senhores. A partir ali da segunda década do século XVI, a gente já começa a ter o processo dessa Reforma Protestante, né? E é uma aula bastante interessante porque você tem que entender, tá? Fatores que vão surgir nessa aula que são de profunda transformação no Ocidente, e para vocês isso é importante para conseguir compreender, né, algumas coisas relacionadas às religiões cristãs, tá? Senhores, Reforma Protestante, contexto histórico, formação dos estados modernos, né? E aí você sabe que estado moderno é aquela ideia em que o rei centraliza o poder, né? Após a crise ali do feudalismo. Então é uma aula que é uma coisa que a gente já vem falando há muito tempo, né? Então, formação dos estados modernos ali, França, Portugal, né? Espanha, tá? Inglaterra, enfim, os 4 estados, né? Pioneiros na formação dos estados modernos na Europa, tá? Contexto do fortalecimento da burguesia, né? Você tem a ideia de que a burguesia está se fortalecendo depois do renascimento comercial urbano, a formação das cidades, né? Eu acho que isso aí você consegue lembrar tranquilo, tá? A gente também já vem falando disso há muito tempo, tá? Senhores, contexto de expansão marítima, né? Justamente esses estados modernos indo para o ultramar, né? O que é o ultramar, senhores? Indo colonizar novas regiões como África, como a gente, né? O próprio Brasil, como regiões, tá? Ali fronteiriças com a Ásia. Então, ou seja, havia, né, um sistema em novidade na Europa, né, um sistema novo, um sistema político, social e econômico novo, tá? E o mercantilismo, né? E eu acho que eu já dei essa aula para vocês, há alguns módulos atrás, quando eu falei de absolutismo, né? Onde você tem aí uma prática econômica intervencionista, onde o rei intervém na economia, onde o rei cria imposto, onde o rei cria as medidas, onde o rei limita o que será ou não comercializado, né? A prática do mercantilismo. Tá? O contexto histórico da Reforma Protestante é esse. Senhores, bom, só que além desse contexto histórico, a gente tem que entender que havia um problema, tá? Você sabe muito bem que desde o período medieval, né, a igreja ela é a principal instituição social naquele momento, tá? E o que começou a acontecer? A igreja, à medida que foram fazendo as cruzadas, a igreja, à medida que foi conquistando terra, a igreja, à medida que foi expandindo-se para novos territórios, né, uma coisa tem que ficar muito bem clara. A igreja ela começa a dominar as pessoas, tá? Porque as primeiras universidades na Europa, por exemplo, são católicas. As primeiras escolas na Europa, por exemplo, foram escolas católicas. O ensino religioso era obrigatório. Então a igreja, né, ela não só domina, tá, uma boa parte da economia, uma boa parte da política, como ela também domina socialmente o pensamento. Só que o que vai acontecer, senhores? Claro, né, que você tem que ter uma distinção muito grande, que fé, né, em Deus é uma coisa completamente separada de igreja. Você não depende da igreja para ter fé. Você tem fé. A igreja é o local onde você se encontra com essa fé, né? Então, tem esses certames, né, essas definições que foram surgindo com o tempo, mas é importante você entender que isso surge aqui. Por quê, senhores? Membros do clero, tá? O que os membros do clero estavam fazendo? Estavam se aproveitando do momento de fragilidade social, estavam se aproveitando dos momentos de crise para fazer o quê, senhores? A simonia, né? E, professor, o que seria essa tal de simonia? Por exemplo, senhores, estavam vendendo o título de bispo. Você, para virar bispo da Igreja Católica, alguns setores do clero estavam vendendo você ser bispo. Senhores, óbvio que isso, na prática cristã, é inaceitável, né? Como é que você vai vender um cargo auto-religioso? Na realidade, o cargo auto-religioso é um cargo que você faz por merecer. Você começa lá de baixo, né? Você começa lá como freira, enfim, todo um processo de purificação, né? Você tem as instâncias religiosas, arcebispos, né? Sacerdotes, né? Muito antes de você virar papa, tá? E o que estava acontecendo? Pessoas comprando títulos de bispo, né? A igreja vendendo títulos de bispados para as pessoas, né? Vendendo título de sacerdote, vendendo título de fato padre, vendendo título, né, de consultor religioso. Isso para a Igreja Católica era inaceitável que alguns membros do clero fizessem isso, porque isso era um exemplo de corrupção. Tranquilo? Então, ou seja, além disso, além dessa venda dos cargos religiosos,
A Simonia também, ela diz o seguinte, olha, os santos, né? O que são os santos, senhores? Aqueles retratos, né? Aquelas esculturas de santos que a Igreja Católica produzia vendendo a preços caríssimos, né? Então imagine só, você, né? Um camponês sofrendo com a peste negra, né? Sofrendo ali com a crise econômica, você escravo, né? Acreditando na fé e na salvação de Cristo, tendo que chegar na Igreja Católica e comprar um santo pelo valor absurdo, né? Valor caríssimo, até você criava até dívidas com a igreja para você ter o santo. Então, alguns membros do clero católico, começaram a evidenciar essas práticas, né? Senhores, além disso, começaram a vender indulgência. Professor, o que é isso? A indulgência era a venda do perdão, né? Alguns membros do clero corrupto chegavam dizendo que, olha, pelo valor de quantia tal, vamos supor, falando dos dias de hoje, pelo valor de 10 mil reais você compra o seu perdão no céu. É óbvio, senhores, que isso não existia, né? Por um valor de 20 mil reais você compra o seu lugar ao lado de Deus, né? Então estava havendo essa manipulação por setores do clero, tá? Que estavam abusando de seu poder, beleza? Muitos padres, né? Enfim, sacerdotes, tendo relações afetivas, tá? Com mulheres, que era uma coisa proibida, tá? A igreja respeitava a prática do celibato, né? O nome dessa prática é celibato, senhores. Então, ou seja, muitas irregularidades estavam acontecendo no clero. E o que vai acontecer, tá? Quando se expandir a ideologia do humanismo cristão, né? Que o homem deveria ter fé, que é o humanismo cristão. O homem deveria ter fé, mas tinha que entender que a salvação estava nele mesmo. Humanismo cristão. Humanismo que advém do Renascimento. Renascimento foi a aula passada, né? Então, ou seja, esse humanismo cristão o homem tem fé em Deus, mas acredita que a salvação não está só em Deus, como está nele mesmo, em suas atitudes, no curso de sua vida, né? Então, senhores, esse humanismo cristão é muito forte, tá? Dentro desse clero católico nesse momento, e quando alguns setores do próprio clero, os setores honestos do clero, os setores que criticavam isso, eles começaram a propor reuniões para que isso acabasse. Só que havia um problema, senhores. Havia dentro do clero hierarquias, gente que mandava mais e gente que mandava menos. Então esses que mandavam menos tentavam corrigir os abusos dos que mandavam mais. Óbvio, senhores, se esses mandam mais, eles estão pouco se ligando para quem manda menos. Então esses caras, eles começaram a fazer movimentações de que, olha, nós precisamos romper com essa prática para que a igreja não fique mal falada. Nós precisamos reformar a igreja e eliminar essas práticas irregulares, né? Tanto que o título da aula é Reforma Protestante, tá? Só que o que vai acontecer na realidade é um rompimento, tá? Você vai ver isso agora mais para frente. Então, quando você tem o avanço desse humanismo cristão, as denúncias a esses abusos do clero, né? Esse contexto histórico muito bem consolidado, Martinho Lutero, que era um membro do clero católico, tá? Ele propõe mudanças para a igreja que não são aceitas. Por exemplo, Martinho Lutero, ele escreve as 95 teses, né? Foi os escritos de Lutero, tá? Contra esses abusos da igreja. E o que vai acontecer, senhores? Quando Lutero, né, fizer as 95 teses, Lutero vai tentar traduzir para o latim, né, que era um idioma muito falado, tá? Ele vai tentar traduzir os seus ideais para que aquele camponês tivesse acesso, aquele comerciante tivesse acesso, aquele burguês tivesse acesso ao que estava acontecendo de errado dentro da igreja, né? Era uma forma de protesto, reforma protestante, era um protesto, tá, para que houvesse uma reforma no clero. Dentro das 95 teses, Martinho Lutero criticava a mercantilização da fé. O que é mercantilização? Fazer da fé o mercado. O que eles estavam fazendo, né? O que o clero estava fazendo? A venda dos cargos religiosos, a venda do perdão, a venda da indulgência, né? Então, quando você tem essa mercantilização da fé, né? Esse mercado da fé é uma coisa que ele critica, na verdade, está dizendo, olha, era um crime o que a igreja está fazendo de vender perdão, porque isso não existe. Tá? Ele critica o celibato, né? Ele defende que membros religiosos podem se relacionar, né? Para que acabe a ilegalidade, o fim do celibato, né? Não há necessidade de ter essa preservação social que esses membros do clero possuem. A gente pode acabar com o celibato, pode reformar o celibato, beleza? E uma coisa importantíssima que Lutero também dizia era a livre
tradução da Bíblia, senhores. Imagina só um cenário aqui comigo, né? Você tem a Bíblia, tá? Você tem os escritos sagrados. Imagine você, analfabeto, né? Escutando o que eu disse sobre a Bíblia. Senhores, na realidade, o que você está escutando não é a Bíblia em si. O que você está escutando é a minha interpretação sobre essa Bíblia. Então, quando Martinho Lutero fala, olha, essa Bíblia tem que ser traduzida, porque todo mundo tem que ter acesso à fé, o que ele quer dizer? Olha, cada um tem que interpretar a Bíblia de sua forma. E isso era uma coisa que a igreja não aceitava. Por quê, senhores? Porque se a igreja liberasse a livre tradução da Bíblia, muitos poderiam fazer o que quisesse, o que achasse correto da Bíblia. Por exemplo, senhores, né? Se você não tem acesso à apostila agora dessa aula, não tem acesso a esse quadro, tudo que eu falei para você seria verdade. Então eu poderia estar contando aqui um monte de mentira para você, mas não, você tem acesso a materiais que comprovam o que eu estou falando. Então quando ele fala dessa livre tradução da Bíblia, é isso que ele está defendendo. Ele está defendendo justamente a ideia de que, olha, nós temos que traduzir a Bíblia porque as pessoas têm direito de conhecer a verdade sobre a fé. Então, senhores, mesmo nesse momento, né, que a igreja estava se expandindo, a gente está vendo aí o que Martinho vai acontecer. Martinho Lutero vai ser perseguido, tá? Martinho Lutero, ele vai começar a colar nas portas das pessoas um resumo das 95 teses, especialmente ali da região onde vocês conhecem hoje como Alemanha, antiga Germânia, né? Ele vai espalhar essa prática luterana e aí muitos adeptos, né? Muitos adeptos dessa reforma ao clero vão se juntar a Lutero e vão fundar novas doutrinas cristãs. É o nascimento aqui do protestantismo, da religião evangélica. Beleza? Isso, senhores? Então, Martinho Lutero, ele foi o precursor dessas reformas religiosas, porque foi ele que deu a cara a tapa, né? Então, ou seja, ele defende, justamente, senhores, eu estou até vendo se eu tenho alguma Bíblia aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que eu não tenho, né? Depois eu até mando foto. Então, ah, tá. Não, senhores. A Bíblia está apoiado, o telefone está apoiado na Bíblia, né? Para você ficar melhor aqui a visão do quadro. Então, foi ele que deu o primeiro passo para que isso pudesse ser possível. Tranquilo isso, senhores? Bom, e aí, quando os camponeses olham e veem, poxa, se a igreja, né, está sendo contestada, olha a nossa situação, nós estamos passando fome, né? A igreja diz que a gente tem que ter, de fato, comprar o nosso perdão. A igreja diz que a gente está passando por isso porque a gente está pagando pelos nossos pecados. Será que isso é possível? Olha aí o que Martinho Lutero vem dizer. Justamente, surge uma ala radical inspirada no luteranismo, tá? Surge uma ala radical. E que ala radical é essa? O anabatismo. Um cara chamado Thomas Müntzer, né? Ele vai ser, de fato, ali o precursor desse movimento radical. Senhores, os camponeses vão começar a se revoltar contra a igreja. E qual era a principal contestação do anabatismo? O batismo cristão. Senhores, na igreja católica, tá, você é batizado assim, né, que você nasce, né, começa a ter os seus primeiros contatos à rua, né? Ali entre os seus 1, 2 anos, você já 2 a 3 anos, você já é batizado, tá? Na igreja católica. O Thomas Müntzer e os anabatistas defendiam que o batismo cristão tinha que ser um batismo livre. Que a pessoa, a partir dos seus 10, 15, 18 anos, tivesse o direito de escolher ser batizado ou não, né? Então era o livre batismo, por isso o nome anabatismo, né? Eles defendiam que deveria existir o batismo sim, mas um batismo livre, onde a pessoa fosse, né, de fato, a ser batizada de acordo com a sua vontade própria, né? Isso que essa ala radical da reforma protestante está dizendo. Né? Então esses camponeses, eles vão fazer queimadas, né? Eles vão prejudicar plantações, né? Fazer uma galera começar a ter a sua produção prejudicada, porque eles também querem chamar a voz. Olha, nós pobres também precisamos que a igreja, né, se adeque a essa nova realidade. Tranquilo isso, senhores? Então, e o que acontece? Como esse anabatismo, né, ele faz guerras, né, ele queima plantações, tá? Ele queima, de fato, ele faz guerra civil dentro de fazendas, né, guerra entre camponeses. O próprio luteranismo
anglicanismo não apoia o anabatismo. Porque o que Martinho Lutero dizia? Martinho Lutero defendia que a salvação era pela fé. Ele não queria nenhum conflito religioso, ele não queria nenhuma guerra civil, tá? Então ele não apoia o anabatismo. Apesar dele concordar com as ideias do anabatismo, ele não achava que o radicalismo fosse superar isso, ter mais guerra, né? Até porque a gente tinha saído agora de um momento de crise, da peste negra, onde as pessoas estavam se recuperando, então as guerras não eram interessantes, porque as próprias guerras poderiam enfraquecer os reformistas do protestantismo. Beleza? É isso, gente? Bom, e a terceira vertente da aula de hoje, última, é o anglicanismo, né, senhores? E aí já tem uma formação um pouco diferenciada. Lembra lá da situação que eu falei para vocês, né? Que Henrique VIII, ele se sente um rei, né, acima do parlamento inglês, que contava com a Magna Carta, que Henrique VIII se sente um rei acima da nobreza, e o que ele vai fazer? Ele vai romper com o Papa. Tá? Por que Henrique VIII ele vai querer romper com o Papa? Porque Henrique VIII queria se separar de sua esposa, né? E nesse processo de separação, o divórcio, a Igreja Católica não aceitava. Tá? E aí, como ele queria se transformar num líder religioso, ele estava começando a ter alguns embates com o Papa em relação a que doutrinas a igreja ia tomar em seu território, porque, afinal de contas, no Estado moderno quem manda é o rei, né? Que a quantidade de igreja, quantidade de fiéis, como que ia fazer com isso, com aquilo. Esse embate entre Henrique VIII e o Papa fez com que Henrique VIII rompesse com a Igreja Católica e criasse a Igreja Anglicana. Tá? E os seguidores da Igreja Anglicana vão dar origem à religião do anglicanismo, né? Então você tem uma ruptura entre o rei e o Papa, tá? No anglicanismo de Henrique VIII. Senhores, aonde acontece isso? Inglaterra, né? Não à toa, até hoje é uma das religiões mais fortes lá na Inglaterra. Tranquilo isso? Então é um processo de reforma religiosa aqui também. Mas a estrutura interna do anglicanismo lembra muito a Igreja Católica, porém aceita o divórcio entre Henrique VIII, tá? e Elizabeth II, e Henrique VIII posteriormente casa com Ana Bolena, que é a esposa que ele amava, que ele queria amar. Tranquilo, senhores? Então, o processo das reformas religiosas tem esse marco inicial aqui. Na próxima aula falaremos do calvinismo, tá? E da contra-reforma. Senhores, ó, beijo em todos, até a próxima. Tchau, tchau.